A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala, sou Mãe Cristo, cooperador Clóvis. Quero, através deste áudio, dar um testemunho de relatar, uma grande visão que Deus me deu em sonho após a morte do saudoso missionário Davi Martins de Miranda, no ano de 2015. Foi numa noite do falecimento que tivemos aí a notificação, cadeia nacional e internacional, pelo rádio, da Igreja Deus e Amor, que o missionário tinha falecido. E aí, por aqueles dias, caiu uma preocupação, naquela mesma noite, uma preocupação muito grande, porque o servo do Senhor tinha partido, e eu sabia que os novos que viria não teria a mesma preocupação que o servo do Senhor. Porque muitas coisas vêm acontecendo, e a gente tem observado que o servo do Senhor é quem conservava a sã doutrina no interior e no ministério, Eu quero ler aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, e no versículo 8 e versículo 9. Que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado a fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, e não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Assim, ouvintes, da mesma maneira que quando Moisés faleceu, Josué entrou uma preocupação muito grande. Ele se pasmou, ele se assombrou, ele se espantou, porque a responsabilidade era muito grande. Em mim foi meio diferente, mas de uma outra maneira, assim, a preocupação com quem ia prosseguir a doutrina, quem ia velar pela sã doutrina do Senhor Jesus. Então eu estava muito preocupado, meu Deus, e agora quem vai tomar a frente e velar pela sã doutrina? A preocupação muito grande entrou no meu coração. E naquela noite eu orei, dormi e o Senhor me deu uma visão em sonhos. O Senhor me levou em espírito uma visão em sonhos e o Senhor me levava a um lugar muito alto naquela visão que eu tive em sonhos. E ali eu vi um rio muito grande. Aquele rio grande vinha, mas quando ele chegava numa certa altura, o rio parava. Aquele rio parava e ali ele não ia mais para lugar nenhum. E quando ele parou, que eu vi que ele não prosseguia mais, eu fiquei preocupado naquela visão. Falei, mas Senhor, um rio tão grande esse parou aqui e não vai seguir mais. E aí, de repente, naquela preocupação, abriu um pequeno braço do lado do rio. E do rio saiu daquele rio grande saiu um pequeno braço e ele foi se estendendo e foi estendendo numa imensidão tão grande que ele ficou muito maior do que o primeiro rio. E ali eu falei, nossa, ficou muito maior do que o primeiro rio. E ali eu me alegrei porque aquele pequeno braço que saía era pequeno, mas ele ia se enlarguecendo e se tornava um rio muito maior do que o primeiro. Então acordei daquela visão que o Senhor me deu em sonhos. Eu acordei e ali fiquei perguntando para o Senhor, o que será isso, Senhor? E o Senhor falou comigo que a glória da última casa, me fez lembrar da palavra, que a glória da última casa será maior do que a primeira, Então, passados uns tempos, eu cheguei a ouvir o testemunho de arrebatamento do pastor Eduardo Santos e cheguei à conclusão que é aquela parte que ele fala que o Senhor, ele mostrou que ele é o quarto homem, a quarta geração, é o quarto homem que ali orou, Elias, Moisés, Davi Miranda e o Senhor ordenou que ele ajoelhasse ali porque ele era a quarta e a última geração que ia dar continuidade, A glória da última casa será maior do que a primeira. Então confirmou, ele bateu ali e o Senhor estava cobrando de mim de eu gravar um áudio, alguma coisa para postar, entrar em contato com o servo de Deus e postar. Eu senti, eu estava só esperando, falei, Senhor, qual igreja será essa, E o Senhor, quando eu vi aquele testemunho de arrebatamento, o Espírito de Deus estava falando comigo, conte ao meu servo, porque esta é a obra, é o braço que saiu, e realmente o servo de Deus saiu do ministério, chamado pelo Senhor, o Senhor chamou para fora do ministério,
para abrindo-se outro braço, porque ali parou, como o Senhor revelou ao servo dele no testemunho de arrebatamento, né? Eu agradeço a Deus, né? E a oportunidade que o Espírito Santo nos concede, e aqui eu estou obedecendo a voz do Senhor. E deixo esses dois versículos, Josué capítulo 7, ou melhor dizendo, capítulo 8, capítulo 1, e versículo 8 e versículo 9, para a meditação do servo de Deus, que eu tenho certeza que a obra é muito grande. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos pede, somente Cristo, cooperador Clóvis, congrego ainda atualmente, né, na IPDA, mas pregamos a sã doutrina do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.